A Câmara dos Deputados vota hoje no plenário um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O texto, se aprovado, ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado, portanto, pelo presidente Lula para entrar em vigor. Relatado pelo deputado Arthur Lira, o Arthur Lira é do PP de Alagoas, o texto foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em março e é uma promessa, da campanha de Lula em 2022. Proposta prioridade para os governistas já foi aprovada por uma comissão especial em julho e aguarda, portanto, análise pelo plenário principal da Câmara. O texto prevê isenção de imposto de renda, como a gente disse por aqui, para pessoas com renda mensal de até R$5.000 e ainda descontos para quem ganha até R$7.350 mensais. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo lá para a Câmara dos Deputados saber como que andam os trabalhos por lá, mas agora a gente vai conversar com a Luciane Landim. Lu, a expectativa é que a gente tenha uma definição sobre este assunto ainda hoje na Câmara? Essa é a expectativa que é bancada, inclusive, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, Círia. Esse item, esse projeto que trata ali do aumento da isenção do imposto de renda, que vai beneficiar quem ganha aí até R$5.000, é o único item da pauta da Câmara dos Deputados. Essa pauta que às quartas-feiras costuma estar mais extensa, mas esse é o único item que foi colocado ali para votação nessa data de hoje, no dia de hoje, quarta-feira, justamente para que esse assunto seja encerrado, como quer o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o autor desse projeto de lei, e como também quer Hugo Mota, depois de dias de desgaste por conta daquela situação da PEC da blindagem, a intenção é esgotar esse assunto por uma série de motivos, e um deles é justamente de reverter essa imagem de desgaste que a Câmara vem enfrentando nos últimos dias por conta dessa situação política, especialmente com a PEC da blindagem, mas a gente deve ter sim uma decisão na Câmara ainda nessa noite, essa é a expectativa. Tá certo, Lu. Agora sim, a gente continua em Brasília, mas vamos lá para a Câmara dos Deputados, a repórter Lara Alves, que está acompanhando aí esse assunto. Lara, qual que é a programação para hoje, hein? Será que horas que começa essa votação? Boa noite para você. Ei, Círia, boa noite para você, boa noite também para a Luciene, para todos que estão conosco. Olha, a expectativa é que a votação comece entre 19 horas por agora até às 8 horas da noite, com a abertura da ordem do dia no plenário da Câmara dos Deputados. Mas neste momento, alguns ajustes e discussões ainda estão sendo feitos no âmbito interno entre os líderes e o relator do projeto de lei, o ex-presidente da Câmara e deputado Arthur Lira. Pois bem, Arthur Lira esteve com muitas figuras políticas ao longo da tarde para acertar algumas correções que ele faria no texto que foi votado no primeiro semestre deste ano em comissão especial. Ele, inclusive, já apresentou o parecer de plenário com alguns ajustes, algumas mudanças bem pontuais e bastante específicas para alguns regimes que vão ser tratados no projeto de lei da isenção do imposto de renda. Neste momento, Arthur Lira segue reunido com o Colégio de Líderes e a ideia é apresentar esse parecer para as lideranças das bancadas para tentar dirimir as principais dúvidas ali no Colégio de Líderes e então levar para votação no plenário. Antes disso, Arthur Lira deve conceder uma coletiva à imprensa explicando alguns dos pontos que foram alterados nesse relatório protocolado agora há pouco no sistema da Câmara dos Deputados. E quando eu digo que ele trata de regimes muito específicos, eu me refiro, por exemplo, a um ponto que foi citado em relação às letras de crédito. As letras de crédito do agro e do setor imobiliário vão ser tratadas na medida provisória 1303, que foi enviada pelo Palácio do Planalto, e já estavam excluídas desse novo regime de tributação do imposto de renda. E aí o que ele fez, por exemplo, foi incluir também o Fundo de Participação em Investimentos em Infraestrutura nesse rol das letras de crédito e dos investimentos dos fundos que serão tratados na medida provisória. Então são questões bastante específicas, mas o cerne do texto, a espinha dorsal desse texto é a mesma que foi apresentada por Arthur Lira no começo do ano e também que foi apresentada
pelo governo federal. E aí a gente lembra, é isenção total para quem recebe salários de até R$5.000 e uma isenção parcial e gradual para quem recebe entre R$5.000 e R$7.350. Um ponto que está pegando bastante ali para os deputados é a questão da compensação. Como vai ser compensada a renúncia fiscal que o governo fará para poder garantir que esses mais de 16 milhões de brasileiros sejam contemplados com a isenção parcial e com a isenção completa do imposto de renda. Isso deve ser discutido, deve ter uma discussão bastante acalorada no plenário da Câmara dos Deputados. E aí um ponto importante a dizer para vocês é que existe sim a perspectiva de votação do texto base do projeto de lei do imposto de renda no plenário, mas alguns destaques podem sim acabar sendo adiados para a sessão de amanhã. Esse, inclusive, é um desejo da oposição que ainda tenta emplacar, por exemplo, um destaque para ampliar de R$5 para R$10.000 a isenção do imposto de renda. Esse é um tema bastante polêmico. O governo já disse que não tem como custear esse aumento para R$10.000. A própria oposição sabe que isso é completamente inviável, mas é uma das estratégias para tentar atrasar um pouco a votação desse projeto, que a oposição acusa de ter um cunho bastante eleitoral e que vai beneficiar o governo em um ano de eleições, o ano de 2026, que é quando começa a valer essa mudança, Síria. Bom, isso é o que a gente tem neste momento. Existe uma expectativa de que a votação, portanto, comece às 8 horas da noite. E aí, a madrugada adentro, já esperamos sair daqui por volta das 2, 3 horas da manhã, como é de costume na votação desses projetos mais importantes e que tem ali alguns pontos polêmicos, né? Inclusive, hoje foi um dia que muitos lobistas transitaram aqui pelo Congresso Nacional tentando ampliar essa lista de setores que vão ser beneficiados com a isenção do imposto de renda até R$5.000 e a parcial até R$7.350. O setor do agronegócio, por exemplo, é um dos mais interessados. Eles querem ampliar também para beneficiar os produtores rurais, mas essa é uma discussão que o ex-presidente da Câmara e relator Arthur Lira já afastou, diz que não vai tratar disso no substitutivo dele, mas vai discutir sim no momento em que as emendas forem apresentadas no plenário. Só para a gente lembrar, foram apresentadas 76 emendas até a última vez que eu conferi isso, mais ou menos há umas 2 horas atrás, e essas 76 emendas podem ser retiradas pelos autores, mas se não forem, acabam sim indo à discussão, o que então adianta para a gente que teremos uma discussão muito longa aqui na Câmara. Depois que esse projeto passar por aqui, ele segue para o Senado Federal. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, já indicou ao Palácio do Planalto que tem intenção de dar uma tramitação célere a essa proposta para garantir a aprovação o mais rápido possível. Lembrando que o Palácio do Planalto, o presidente Lula, tem até o dia 31 de dezembro deste ano para sancionar o projeto de lei que muda o imposto de renda e garantir que essas alterações já comecem a valer no ano de 2026, Síria. Tá certo, Lara, muito obrigada, excelente trabalho para vocês em Brasília, pelo visto a noite vai ser longa por aí. A Lara, portanto, segue acompanhando todos os desdobramentos dessa votação do imposto de renda na Câmara e ela volta a qualquer momento para trazer mais informações para a gente por aqui. Olha só, e a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um pacote de 8 propostas voltadas à segurança pública. Os requerimentos foram os únicos itens levados ao plenário pelo presidente Hugo Mota, do Republicanos, nessa terça-feira. Hugo Mota defendeu que a Câmara devia, portanto, levar em consideração a urgência da segurança pública para que, segundo ele, a sociedade brasileira se sinta mais segura. Quero, antes de abrir a votação, dizer que esta presidência decidiu pautar esta semana esses 8 requerimentos de urgência que tratam de sugestões que chegaram a esta casa por meio do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública e representam um consenso entre os 27 secretários de segurança do Brasil. A segurança pública é uma pauta urgente da nossa sociedade que nós aqui temos que levar em consideração e trabalhar para que a sociedade brasileira possa se sentir mais segura. E para isso temos que fazer um grande trabalho de cooperação, unindo os entes federativos, o governo federal, os governos de estado, os municípios, para que com isso possamos dar ao Brasil a condição de um país mais seguro. E como esses projetos foram alvo de consenso dos secretários de segurança, nós os encaminhamos para as lideranças partidárias que apresentaram os projetos e tivemos o recolhimento das assinaturas dos líderes para que fossem pautados em urgência.
Bom, o presidente Hugo Mota ainda pediu nessa terça-feira ao plenário que aprovasse o mais rápido período de tempo a urgência assinada em maioria por líderes, né? Agora o regime de tramitação, portanto, vai dispensar a análise de comissões, ou seja, o pacote vai ser submetido diretamente ao plenário. A expectativa é que as propostas sejam analisadas já na próxima semana. Bom, o pacote prevê, portanto, propostas para enrijecer as punições e também o financiamento do crime organizado. Vamos acompanhar quais são os projetos que fazem parte, portanto, deste pacote. Olha aí para você na tela os projetos de lei, né, sobre segurança aprovados em regime de urgência. Primeiro ali, aumenta as penas nos casos de homicídio e lesão corporal contra agentes do Estado. Tem também outro ponto, aumenta a destinação da arrecadação com jogos de apostas de cota fixa, as bets, né, para o financiamento da segurança pública. Também ali a questão que repassa aos estados os bens e recursos confiscados do tráfico de drogas a partir de atuação de órgãos e policiais. Também cria o crime de obstrução de justiça no Código Penal. Portanto, são alguns pontos desses projetos aprovados, né? Que a gente vai tratar sobre eles agora aqui também. A Luciane Landim tem mais detalhes para a gente tem mais alguns aqui, né? Que aumenta, portanto, a repressão aos crimes praticados por organizações criminosas, estende até 60 dias a prisão cautelar de flagrante em crimes com pena superior a 4 anos. Outro ponto, estabelece mecanismos de autuação também e por aí segue, de autuação colaborativa entre os órgãos de fiscalização e controle e também órgãos de persecução penal. Também tipifica, né, o crime de domínio de cidades quando há ordem de bloqueio de ruas ou prédios de segurança pública com uso de armas. Portanto, são estes os pontos, né, que foram discutidos ontem, né, tratada essa questão da urgência. Luciane Landim, agora sim, a Câmara então agilizou essa votação de projetos sobre segurança pública. O presidente Hugo Mota quer, de certa forma, limpar a imagem da casa depois da aprovação da PEC da blindagem, que depois caiu no Senado, né? Sim, Síria, a gente estava falando sobre esse assunto, né? Eu abordei ele agora há pouco, inclusive falando sobre imposto de renda, mas foi justamente isso. Esse pacote com urgências nesse campo de segurança pública foi aprovado, inclusive, em uma sessão que não se estendeu muito na noite de ontem na Câmara dos Deputados. Foi uma sessão em que Hugo Mota defendeu ali, né, a união, inclusive, de entes federados, de governos, tanto federal quanto dos estados, de municípios e do Distrito Federal, que haja uma cooperação em torno desse sentido, em torno desse assunto, justamente para que a população se sinta mais segura. Um pedido também de Hugo Mota para que esses requerimentos de urgência fossem aprovados por acordo ali, sinalizando justamente essa união, essa cooperação dos poderes sobre segurança pública. Mas justamente foi um movimento depois desses dias, né, que a gente viu o desgaste por conta da PEC da blindagem. Para a gente lembrar quem nos acompanha o que aconteceu, né? A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, inclusive com maioria dos votos, que permitia ao Congresso Nacional autorizar a abertura de investigações de processos contra parlamentares. Isso passou, então, pelo crivo dos deputados e foi para o Senado Federal. Ali houve uma rejeição e esse assunto foi reprovado de forma unânime ainda na Comissão de Constituição e Justiça e enterrado ali pelo plenário, nem chegou a ser analisado pelo plenário, né, já foi arquivado diretamente e isso causou um mal-estar, um desgaste ali para Hugo Mota e para a Câmara dos Deputados. E esse pacote veio, então, depois dessa rejeição, né, a essa medida aprovada pela Câmara. É importante lembrar, Síria, que esses requerimentos aprovados, eles não tratam da urgência desses projetos, ou não tratam, na verdade, do mérito, né, não tratam do mérito desses projetos, ou seja, não foi discutido ontem
ontem ainda o agravamento dessas penas, essas novas medidas que a gente falou agora há pouco. O que foi discutido, o que foi aprovado, justamente foi um pedido para que esses projetos de lei tenham maior agilidade na análise na Câmara dos Deputados. Dessa forma, eles não precisam, por exemplo, passar por todas as comissões temáticas, ser aprovados nesses colegiados, para que seja analisado, então, pelo plenário. É uma etapa, então, que leva esses textos justamente para o plenário, diretamente para o plenário, para análise ali diretamente dos 513 deputados federais. A gente ainda não tem um indicativo de quando o mérito desses projetos vai ser analisado, mas a gente já tem, então, a urgência deles aprovado pela Câmara, financiado por Hugo Mota. Síria.